Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e mais uma vez estamos juntos aí aqui no nosso canal, no canal da Graça Pura aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, a todos que têm se interessado, a todos que têm apoiado de forma direta ou de forma indireta, né, o nosso canal, que se trata sim de um ministério. Estamos nós desenvolvendo um ministério, mas aqui a ideia não é fazer você falar igual a mim, por exemplo, e muito menos pensar igual a mim. É que você mesmo desenvolva a sua vida espiritual. Isso é o mais importante e é para isso que existe esse canal. Bom, então quero pedir para você se inscrever, se você tem se identificado com as nossas mensagens. Eu queria pedir a você para compartilhar para que mais pessoas acessem o conteúdo desse canal, visto que está sendo bom para você, com certeza será bom para o seu próximo. Deixe o seu like, comente à vontade e toque o sininho aí. Aí você me pergunta, André, mas para que serve esse sininho? Esse sininho abençoado, querido, esse sininho vai te avisar quando fazermos vídeos iguais a este aqui, tá bom? Bom, eu vim aqui hoje rapidamente, a gente vai bater um papo rapidinho. Eu quero compartilhar com vocês a dúvida de um abençoado, que pode ser também a dúvida de muitos, né? Ele deixou nas descrições aí de um dos nossos vídeos a seguinte pergunta. Ele falou assim: André, Jesus em seus dias de carne disse que veio abolir a lei de Moisés? Amados, a resposta é não. Jesus em nenhum momento de sua vida aqui disse isso de forma clara. E para que não haja dúvida sobre isso, ele disse isso aqui, olha, vamos abrir aí em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz ali, olha, não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim desfazer da lei, ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Então o Senhor deixa claro que ele veio a este mundo foi para cumprir a lei. Agora, amados, vamos analisar a aparição de Jesus neste mundo sob dois aspectos, tá bom? É preciso você entender isso. O primeiro aspecto foi Jesus veio em um corpo de um homem, né? Jesus de Nazaré, que nasceu em Nazaré. O homem, ou melhor, o filho do homem. Jesus foi conhecido como o filho do homem e esse foi um dos aspectos. Vou falar do outro. Este nasceu como todo ser humano nasce, né? Nasce da mamãe, do ventre materno, do ventre de uma mulher. Então Jesus também nasceu da mesma maneira. Jesus nasceu em um país. Naquela época, Jesus nasceu em Israel. Portanto, Jesus ele era israelita. E seus pais, como eram religiosos, ensinaram a religião oficial de Israel, que todos sabem, que era o judaísmo. Logo, Jesus, sendo judeu, havia algumas práticas em que ele se submeteu, porque todo judeu segue a ordens. Por exemplo, Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado ao templo, Jesus em seu ministério aqui como homem, ele jejuou, e isso tudo eram ordenanças de quem seguia a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela prometia ao homem que conseguisse cumpri-la, né, que seria restabelecido a sua comunhão com Deus perdida por causa da entrada do pecado no mundo e com a evidência da lei. Então o homem ele conseguiria ter novamente a comunhão com Deus. Ou seja, o homem que conseguisse cumprir sem fraquejar em nenhum dos pontos, e seriam 613 pontos, esse seria considerado perfeito e sem pecados. Sendo que a história não registrou nenhum homem que foi capaz de cumprir a lei. Até Jesus de Nazaré, o primeiro aspecto que nós estamos fazendo essa observação, aparecer no cenário. Então, amados, havia uma festa em Israel, né? E essa festa ela é realizada uma vez por ano, em que todos os que participam dela, no caso os judeus, são convidados a sentar-se na mesa do Senhor. Porém, para sentar na mesa do Senhor, o povo deveria passar por um processo de purificação. O que acontecia? Para obter-se essa purificação, faziam-se sacrifício de animais, como o cordeiro, por exemplo. Então, o que eles faziam? Pegavam o sangue desse cordeiro, eles
rasgavam o cordeiro, né? Colocava em um recipiente o sangue e ali pegava aquele sangue e oferecia a Deus em sacrifícios pelos pecados do povo. E esses animais, eles deveriam cumprir alguns requisitos para poderem serem sacrificados e serem aceitos por Deus. E um deles era que esse animal tinha que ser com saúde, ou tinha que estar com saúde, e não ter nenhuma deficiência física. Não poderia ser cego, não poderia ser manco. E assim era feita a lavagem do pecado para o povo, através do sangue de um animal perfeito. Assim, depois dessa cerimônia, o homem estava por um só momento, perfeito para se assentar à mesa do Senhor e fazer o quê? E cear a Páscoa. E Jesus de Nazaré foi o cordeiro escolhido para ser sacrificado, e assim poder dizer, por exemplo, que o seu sacrifício foi perfeito e que o mundo, a partir dali, se veria livre da lei de Moisés. Foi por isso que Jesus de Nazaré, em sua aparição, ou a primeira aparição em forma de homem, humana, não pôde, enquanto vivo, falar, por exemplo, o que Paulo falou aqui, lá registrado em Filipenses capítulo 3, no versículo 8, que diz: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. De que Paulo está falando? Paulo está falando da lei de Moisés, isso mesmo. Então Jesus de Nazaré, em nenhum momento enquanto estava aqui, ele poderia falar isso. Quando Paulo faz referência a Cristo, neste versículo, ele está falando da segunda aparição de Cristo. Quando Paulo usa o termo Cristo em suas cartas, Paulo geralmente está fazendo uma anotação para Cristo ressuscitado, que é a segunda aparição que nós vamos falar a partir de agora. E esse era ressuscitado, e esse já estava em outro pacto, o pacto que ele inaugurou, que foi o pacto da graça. Amados, o que eu quero deixar para vocês um detalhe muito importante, em que, se tratando de cartas paulinas, quando nós falamos cartas paulinas, todos entendem, entendem, e há um consenso geral que quem as inspirou, ou quem inspirou Paulo a escrever suas cartas, foi o próprio Cristo, mas este ressuscitado. Foi por esta razão que o primeiro aspecto de Jesus, da vinda de Jesus, que foi como homem, ele em nenhum momento poderia dizer que a lei deveria ser abolida, porque ele tinha que cumpri-la, para que através do seu sacrifício e o cumprimento da lei, colocasse fim no império das trevas, conhecido como a lei de Moisés. Em muitas passagens da vida de Jesus, principalmente quando Jesus se referia a nós, os gentios, porque gentio é todo aquele que não é judeu, então é considerado gentio. A visão de Jesus não era muito amistosa em relação a nós. Há passagens, por exemplo, em que Jesus chama uma mulher cananeia de cachorrinha. Por quê? Porque não era chegada a hora e o momento dos gentios fazerem parte do pacto de Deus. Então, quando Jesus de Nazaré estava vivo, os gentios não tinham acesso. Foi por isso que Jesus, em muitos momentos, era duro com os gentios. Porque o ministério de Jesus de Nazaré foi direcionado ao povo de Israel e não ao mundo, como o sistema religioso prega em suas mensagens. Por isso que ele deixou isso aqui, olha, registrado em Mateus capítulo 15, no versículo 24, que diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está claro, está claro? Foi por isso que ele tratou aquela mulher, né, que eu vou colocar o versículo dela aí, daquele jeito, chamou ela de cachorrinha. E isso está registrado aqui, Mateus capítulo 15, versículo 26, que diz: ele respondeu, Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Depois vocês, se quiserem, leiam essa história, porque eu acho ela bastante interessante, tá bom? Bom, amados, então agora, de posse dessa revelação, podemos perceber por que Jesus, em seus dias de carne, não pôde dizer que ele veio remover a lei de Moisés, como ele deixou lá escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, nos informa: porque o fim da lei
é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Porque, amados, antes do sacrifício, ainda que crêssemos, nós, gentios, a justiça de Deus não nos alcançaria. Porque a lei foi feita para o povo de Israel. E mesmo que nós nos convertêssemos à religião judaica, seríamos conhecidos apenas como prosélitos. E o que são prosélitos, André? Prosélitos é todo aquele que se converte à religião judaica. Todos aqueles gentios que se convertem à religião judaica é conhecido como prosélito, ou seja, gentios arrependidos. E nem dentro do templo poderíamos circular. Teríamos que ficar apenas no quintal, porque a lei dizia desta maneira. E nem toda a lei poderíamos cumprir. Então o corpo de Jesus foi o cordeiro imolado em prol de uma nova aliança, onde iria ser retirado a lei de Moisés para sempre. Ou seja, o que poderia nos separar e nos atribuir pecados foi tirado. Foi por isso que o segundo aspecto de Jesus, o ressuscitado e agora Senhor de todas as coisas, reconciliou céus e terra. Ou seja, o ressuscitado inspirou Paulo a escrever Romanos capítulo 10, versículo 4. E por isso que nós dizemos que Jesus veio para retirar a lei do meio ou a lei do mundo. Mas hoje, amados, eu entendo que para muitas pessoas é difícil de entender isto que nós falamos. Por quê? Porque foram ensinadas em doutrinas erradas. Eles foram ensinados a verem tudo sob a ótica da carne. E isto aí não aceitam, né? Quando nós falamos que Cristo removeu o pecado do mundo. Então eles veem tudo sob essa ótica da carne. Eles veem condenação. E isto fazem também as verem em si mesmos atitudes pecaminosas por causa da carne. Trazendo a quem vive dentro desse sistema religioso, das falsas igrejas, a ter o quê? Consciência de condenação. Amados, essa é a diferença entre os salvos e perdidos. Eu espero ter sido bastante claro nessa minha mensagem. Eu vou ficando por aqui e vamos aí até um próximo encontro, ok? Graça e paz e até a próxima.